Sobre casos jurídicos iniciado pelo escritório Chagas e Colau Advogados Associados, em ato redigido, Curitiba, Paraná, 20 de maio de 2021, quinta-feira, iniciado às 8h30. Nesse ato, reunidos presencialmente Lorena Cristiane Chagas e Colau, Alexandre Legal Neto, Felipe do Amaral Domingos, Matheus Pacheco Benin e Francisco Gildo Palmeira Neto no escritório para as seguintes pautas do estudo de caso. Passo ao Francisco iniciar a clínica. A crônica de hoje é Salvo pela Gentileza. Conta-se uma história de um empregado de um frigorífico da Noruega. Certo dia, ao término do trabalho, foi inspecionar a câmara frigorífica. Inexplicavelmente, a porta se fechou e ele ficou preso dentro da câmara. Bateu na porta com força, gritou por socorro, mas ninguém o ouviu. Todos já haviam saído para suas casas e era impossível que alguém pudesse escutá-lo. Já estava quase 5 horas preso, debilitado com a temperatura insuportável. De repente a porta se abriu e o vigia encontrou na câmara e o resgatou com vida. Depois de salvar a vida do homem, perguntaram ao vigia por que ele foi abrir a porta da câmara se isso não fazia parte da sua rotina de trabalho. E ele explicou: trabalho nesta empresa há 35 anos. Centenas de empregados entram e saem daqui todos os dias. E ele é o único que me cumprimenta ao chegar pela manhã e se despede de mim ao sair. Hoje pela manhã disse bom dia quando chegou. Entretanto, não se despediu de mim na hora da saída. Imaginei que poderia ter lhe acontecido algo. Por isso o procurei e o encontrei. Então, hoje eu trago estudo de caso prático também com relação à incapacidade decorrente do acidente de trabalho e nova possibilidade de ação e competência comum. Então, caso concreto. Trata-se de mais um caso concreto, onde o segurado procura para novo e possível ingresso de ação, pois está em recebimento de auxílio acidente do INSS desde 1991 e desde então não conseguiu mais trabalhar com registro e carteira de trabalho e retorno ao mercado de trabalho, como antes vinha sendo nas empresas durante toda a sua vida, vindo a optar seu braço direito com relação ao acidente de trabalho que sofreu nessa época. A problemática: em busca de processo prevento do CPF do segurado na Justiça Federal do Paraná, tem um processo baixado e improcedente a respeito dessa análise de auxílio-doença. Contudo, não há nenhum direcionamento em relação à incapacidade decorrente de acidente de trabalho ou análise. O segurado possui até mesmo uma CAT para provar a computação do acidente de trabalho relacionado, que foi sim decorrente do acidente de trabalho. Concluo que não há coisa julgada com relação ao acidente de trabalho e o segurado possui direito ao processo correto na competência do Projut da Justiça Comum por ser acidente de trabalho e incapacidade para efetiva e análise da incapacidade desde a data do acidente de trabalho e amputação do seu braço direito. Fundamentando que não foi apenas uma sequela e perda parcial do acidente que daria somente direito ao auxílio acidente, e sim todo esse período e tempo desde a data da amputação, e que foi do acidente de trabalho decorrente, e incapacidade permanente, não mais conseguindo retornar ao mercado de trabalho registrado, irregular e estável, fazendo apenas durante todo o período bico, segundo o relato, quando possível, para complementar a sua renda do auxílio acidente, que é baixa. E agora ainda declarou que está se agravando mais, forçando o outro braço esquerdo, que ele está tentando sobreviver com bicos e está com limitações funcionais também, comprovando em atestado com relação a esse braço esquerdo. Então, definitivamente, por isso que ele procura essa vez, ele não está conseguindo nem realizar os bicos, forçando esse braço esquerdo corretamente. Em análise da coisa julgada, que a gente pode trabalhar desde o processo inicial ou durante, que eu vou deixar registrado para a gente ver, o novo Código de Processo Civil, se a gente pensar no instituto da coisa julgada, o novo Código de Processo Civil ele ainda traz alguns avanços que a gente pode pensar.
Mas o mais importante do ponto de vista foi a identificação de 4 espécies dessa coisa julgada, que daí dá a possibilidade dessa classificação, que tendo como fundamento a existência dessas 4 situações jurídicas distintas, separando e identificando de acordo com o novo Código de Processo Civil, que é a lei processual, que possui essas características essenciais e que se diferenciam em razão do conteúdo da decisão judicial, que se tornará ou não imutável e indiscutível. Assim, tendo como critério o conteúdo da decisão judicial, sobre o qual incidiria a autoridade da coisa julgada, podemos classificar, segundo o novo Código Civil, como a coisa julgada material, artigo 502 do Código de Processo Civil, coisa julgada formal, artigo 486, parágrafo 1º do Processo Civil, e coisa julgada sobre a questão prejudicial, que seria o 503, parágrafo 1º e 2º. Daí tem aquele da coisa julgada, que está analisando tecnicamente em doutrina, que é sobre a tutela antecipada antecedente, que seria outro ato processual, que não é o caso. Então aqui a gente teria os valores protegidos da coisa julgada, daria para trabalhar em cima da segurança jurídica, apontando que não teria coisa julgada, nesse caso concreto, e muito menos lesão aos direitos subjetivos da Constituição, com o artigo 5º e seus incisos que falam sobre o Instituto da Coisa Julgada. Daí coloquei a análise técnica de cada espécie, que é a primeira espécie material, que seria o conteúdo da decisão judicial em si, e o próprio mérito. Então, analisando e aprofundando realmente qual foi o mérito ali, para ver se a coisa julgada impediria em outra ação. A segunda espécie formal, que se identifica pelo fato de o conteúdo da decisão se tornar imutável e indiscutível, ser uma questão formal em geral relativa aos pressupostos processuais e condições da ação. Então ali a gente podia trabalhar e separar os pressupostos de cada condição da ação com relação ao acidente de trabalho. A terceira espécie da coisa julgada com relação à questão prejudicial, que esse tipo de questão se caracteriza pelo fato de ser o julgamento, que procede logicamente à decisão da questão principal e influi necessariamente no conteúdo desta. Então aqui a denominação daquelas prejudiciais aplicadas às questões de solução a depender de cada ordem das questões, que daria para separar também. Então, concluindo, esse novo Código de Processo Civil ainda ajuda a disciplina, determinando ainda 4 espécies dessa coisa julgada, que possuem como traço a identificação correta e a proibição de repetição no exercício da mesma atividade jurisdicional sobre o mesmo objeto e pelas partes. Essas situações jurídicas podem ser também denominadas, que é isso que eu coloquei, as 4 espécies, classificando em cada caso concreto. Então aqui eu penso que a gente pode trabalhar ou desde o início ou assim que questionado pelo INSS durante o processo do Projúdice, colocando e pontuando que realmente não teve nenhuma análise no processo prevento com relação ao acidente do trabalho. Mas enfrentando bem a questão de fundamentação, em tese ele foi julgado, mas ele não há nenhuma análise clínica, muito menos juntado o CAT, enfim, não há nenhum desenvolvimento com relação a isso. Então por isso que eu tentei me aprofundar mais e estou tentando trazer um pouco mais elaborado para a gente ter essa fundamentação. Tem outros casos do escritório que a gente já fez também, só que daí a gente conseguia desenvolver dentro do processo da Justiça Federal um encaminhamento. Então, se o procurador bater muito forte na técnica, a gente pelo menos tentar trabalhar e fundamentar que realmente não há. A gente tem também penso eu, forte ali com relação ao caso concreto, porque ele tem um agravamento. Então, de qualquer forma, vai ter atestado que ele está forçando o braço esquerdo do agravamento, que isso não foi nem sequer pontuado em outro. Então, isso não há nem que se falar em coisa julgada. Daí poderia a gente entrar com uma perícia no INSS, para não ter a discussão também de novo, mas pensando em todo o período que ele realmente não retorna ao mercado de trabalho, que ele declara dessa forma e tentar trabalhar no acidente de trabalho, que eu penso em não descartar. Mas é difícil, porque se o procurador ficar muito em cima, ele vai ter que... Mas antes do auxílio acidente, ele teve um benefício por incapacidade, né? E ele foi classificado como acidente de trabalho, esse benefício? Eu acho que daí, se ele foi classificado como acidente... boa pergunta, não vi.
Porque se ele foi classificado como acidente de trabalho lá atrás, acho que vai ficar até mais fácil para ligar isso com o for espécie de tempo, é verdade. Se for esse caso, acho que está em recebimento de auxílio sanitário mesmo. Não, ele tá, é porque a doutora falou, ele está recebendo auxílio acidente hoje. Auxílio acidente. Não auxílio doença por acidente de trabalho. Isso. Daí o questionamento que eu faço é assim, antes dele receber o auxílio acidente, ele estava recebendo um benefício por incapacidade. Aí se ele estiver recebendo um benefício por incapacidade por acidente de trabalho, eu acho que esse argumento da coisa julgada vai ficar mais fácil do juiz estadual aceitar do que... E ele tem que analisar daí. Daí é só essa questão que me veio na mente. O principal, na verdade. Ele ter olhado. Super interessante. E olhando os aspectos clínicos, né, a pessoa ter amputação de um membro, podendo ainda perder o outro por conta de problemas de saúde, e aí a atividade dela, né, fica isolada, não tem como. Um comentário mais? Então posso falar. Bom, o estudo de caso que eu trouxe hoje é a respeito do tema 220 da TNU, que ele se trata da adição da gravidez de risco no rol das doenças que não precisam de carência para a concessão do benefício de incapacidade temporária, né? Então, eu trouxe o estudo que existem algumas doenças que não exigem carência para a concessão do benefício por incapacidade temporária. Então, isso é definido no inciso 2º do artigo 26 da Lei 8213 de 91, que tem a seguinte redação, que auxílio, doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido alguma das doenças e afecções específicas em lista elaborada pelo Ministério da Saúde e da Previdência, atualizada a cada 3 anos, de acordo com critério de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especialidade e gravidade que mereça um tratamento particularizado, né? Então, esse inciso 2º ele está envolto no artigo 26, que define que alguns casos não exigem carência para a concessão do benefício. Só que a própria Lei 8213 de 91, no artigo 151, ele traz algum rol de doenças que já, como essa lista do Ministério da Saúde e da Previdência Social, ela não se sabe quando que saiu, se saiu e se é atualizada, a própria lei trouxe algumas doenças que já não exigem carência, que são elas a tuberculose ativa, ianísese, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave e doença de Parkinson. Então, essas doenças não exigem a carência mínima para a concessão do benefício de auxílio-doença ou benefício para incapacidade temporária. Aí vem a TNU, julgando o tema 220, e ela acrescenta que a gravidez de risco, ela acrescenta no artigo 151, como doenças que, no caso da gravidez não é tecnicamente uma doença, mas pelo fato de ser de risco, ela não precisa comprovar o fato de ter a carência necessária para a concessão do benefício. Então ele colocou assim, que a gravidez de alto risco com recuperação médica com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência para acesso ao benefício por incapacidade. Então ele acrescentou essa questão da gravidez de risco no artigo 151 da Lei 8213, e para fins de assegurar a saúde tanto da mãe tanto da gestante quanto da criança, então não é necessário comprovação de carência para a concessão do benefício. Então eu só trouxe esse caso mais de curiosidade mesmo. Sensacional. Da onde que é esse segurado? TNU. TNU 220 da TNU. E ele vira súmula. Virou súmula. Virou TNU. Ele transitou em julgado, ele foi em julgado, só não transitou em julgado ainda, né? Uhum. Só uma dúvida, porque além da questão da gestante, tem outras doenças que tem um rol ali também de outras doenças. Isso. Que pode ser... Hoje ele está previsto no artigo 151. A princípio ele deveria ter uma lista do Ministério da Saúde e da Previdência Social que falasse sobre.
Mas como não tem, o artigo 151 supre isso, até sair essa questão. Eu achei interessante, além dessa questão do quadro da gestante, né? A gente estava comentando, não é doença, mas exige cuidados múltiplos, né? Por ser uma vida que está ali. E até um caso que a gente atendeu essa semana, né, doutor, que eu observei, né? Talvez, lógico, tem que fazer uma análise clínica por um médico, passar por todo um envolvimento, mas me chamou a atenção até para se utilizar no caso de Parkinson, porque às vezes a gente fica lutando, né, para a pessoa receber o benefício por incapacidade, muitas vezes perde a qualidade de segurado, de repente consegue enquadrar de alguma forma esse tipo de decisão, lógico, tendo esse rol de enfermidades que pode acometer a pessoa, então aumenta um pouco a probabilidade, eu acho, né, de enquadrar a pessoa nesse tipo de situação. Não, perfeito, mas só lembrando que aqui é no caso de carência. Daí carência é aquele período que a pessoa volta a pagar e o período que ela tem é obrigatório. Então ali é sensacional porque é visto essa parte. Não tem como a pessoa prever que ela vai ter uma gravidez de risco. Então ela vai prever e programar a vida dela para pagar uma carência de tanto, não tem como. Por isso que a lei vem tentando assegurar algumas doenças que não tem como prever, né, entre aspas. Que não é taxativo, tem toda uma discussão em cima disso. Aqui, Felipe, só para a gente debater ali com relação ao acidente de trabalho, lembrando que o Alexandre colocou, é que o auxílio-acidente, ele pode ser decorrente de qualquer acidente. Então, ali não é porque é decorrente de acidente de trabalho. Então, ali o pontual ali do Alexandre, que é realmente mais inteligente, ver se o benefício concedido pela INSS anterior ao auxílio-acidente, que normalmente é auxílio-doença, por acidente de trabalho, realmente foi por acidente de trabalho, que daí a gente consegue captar. Mas o auxílio-acidente é aquela sequela e pode ser qualquer acidente. Então pode ser em casa, pode ser... Daí a gente pensa ali com relação ao acidente de trabalho. Não passa, Felipe? Então vamos lá, hoje eu trouxe algo que a gente sempre traz dentro dos nossos estudos, né? Que é com relação à decadência. Como eu digo, o Dr. Alexandre, ele é um afinco estudioso da questão da decadência, né, nas ações previdenciárias, e uma decisão do TRF4 que me chamou a atenção com relação ao pedido de revisão, né, onde teve uma sentença anulada e a reabertura da instrução processual, tendo viés aí até do Código de Processo Civil. Então é uma hipótese em que não se configura a decadência do direito à revisão de benefício, tendo em conta a apresentação de pedido administrativo de revisão antes do transcurso do prazo decenal, com a consequente anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a angularização da relação processual e posterior prosseguimento do feito. Então, a quinta turma colocou esse julgado e demonstra a possibilidade de revisar o benefício com o ingresso do processo administrativo de revisão antes do encerramento desse prazo decenal. Ou seja, me saiu uma excelente estratégia. Então, a gente sempre comenta isso, que para quebrar essa questão do prazo decenal, quando chegar próximo desse prazo, ingressa com um processo administrativo para poder até ganhar mais tempo para elaborar algo, realmente enquadrar a pessoa no tipo de revisão que vai trazer o melhor benefício para ela, enfim, mais vantagens a ela. Eu acho que é uma excelente estratégia e a gente tem feito isso em alguns processos administrativos, inclusive com inclusão de pelos insalubres rurais que não foram reconhecidos lá atrás. Ou seja, a gente ganha, acho que nisso também, com relação ao prazo, né? Você aumenta esse prazo para discutir outras situações, para colocar isso diante dos processos. Então eu achei bastante interessante esse julgado do TRF4, me chamou a atenção que inclusive anulou a sentença, ou seja, declarou realmente nulo, né, todos os atos ali, para realmente restaurar o processo, instruir novamente. Aí a gente vê que realmente tem uma saída para que possa se iniciar de uma maneira diferente, né? Eu achei bastante interessante essa decisão, de se usar isso como jurisprudência. E para quebrar esse propósito aí na decadência. Ao contrário, agora pensa assim. Então, sensacional. Então, passo o Matheus. Bom, o caso, ele não é um caso tão específico sobre qual me debrucei. Eu acho que, até diante de todos os casos que vocês apresentaram, o aprendizado que eu tive essa semana com o direito foi quase que uma nota de rodapé de todos os textos que vocês trouxeram. Mas não acho que isso diminui ele, acho importante ver essas coisas.
Essa semana a gente teve um caso que estava dando uma olhada que envolvia auxílio acidente para uma cliente. E quando eu fui atrás, até questionei o Dr. Alexandre, fui pesquisar na doutrina, eu fui querer entender o porquê, além das formalidades, além do ordenamento não permitir a acumulação do auxílio acidente e do benefício por incapacidade, entender o porquê isso não acontece de uma forma um pouco mais orgânica. Então, isso foi principalmente o Dr. Alexandre que me elucidou, e depois a pesquisa colocou de uma forma mais sistemática de que a impossibilidade de acumular esses dois benefícios é por causa da natureza deles. O auxílio acidente, porque ele é para compensar uma perda parcial da força de trabalho da pessoa, e o benefício pela incapacidade, ele é para compensar a perda total, a incapacidade do trabalho mesmo. E tanto que é por isso que diferem esses valores, e por isso que às vezes a gente briga por querer converter esse auxílio acidente em um auxílio por incapacidade, que até muitas vezes pode ser mais vantajoso pro Estado dar para a pessoa esse auxílio por acidente, por custar menos, né? Mas a pessoa de fato é incapaz. Até o laudo às vezes diz isso, e os juízes podem ir contra de outras formas, fundamentando, né? Eles não precisam necessariamente se ater ao laudo. Acho que é isso. Então, que eu achei muito interessante que trouxe, apesar de ser simples, é uma coisa que eu acho que eu aprendi bastante com isso. Até se a gente pensar em continuar o teu raciocínio, o auxílio acidente, a pessoa, claro, continua durante a vida trabalhando junto e recebendo benefícios, que é diferente da proposta do afastamento, né, ao trabalho. Então é bem esse raciocínio, com relação à sequela que eu também trouxe, vai ao encontro do meu estudo de caso, para tentar também raciocinar e provar que não seria uma mera sequela, amputação do braço direito, e que isso, com os aspectos sociais analisados, enfim, toda a questão biopsicossocial do ser humano enquadrando ele no mercado de trabalho, ele realmente ficou fora. Então é muito mais fácil colocar ele no auxílio acidente, dizer que ele só teve uma sequela, e que ele pode trabalhar com outro braço, com outras pernas, enfim, fazer. Só que o mercado de trabalho não aceita, enfim. É bem o teu raciocínio. Até pela questão, o doutor essa semana até comentou sobre a questão das barreiras, né? Para a pessoa exercer a função dela. A gente conversou bastante a respeito ali o que o Matheus falou um pouquinho da questão da deficiência, né? Que daí é uma outra discussão, pode ficar até para outro estudo de caso, né? Mas só voltando um pouquinho na fala da decadência, então assim, para mim a decadência no direito previdenciário ela teria que ser revista para a questão de fatos novos. Então a gente passou recente pela questão da revisão para a vida toda, que foi julgado recente, e muitas pessoas não tiveram acesso a esse direito justamente pela decadência. Só que como é que a pessoa ia ter ciência de um direito futuro? Essa que é a grande discussão do direito decadencial. Então, o porquê que eu brinco com o Felipe? Orientar os clientes, então, a cada 9 anos você ingressa com um pedido de revisão qualquer, para você abrir um procedimento de revisão dentro do prazo decadencial, e com a negativa daquela revisão, enfim, porque não tem direito ou não estava previsto ainda aquela lei, ele abre mais 10 anos para que, se vier um direito de revisão, alguma coisa assim, pelo menos você já tenha o prazo decadencial em aberto novamente. Porque, realmente, no julgado da revisão para a vida toda, eu acredito que o julgado tinha que ter aberta a possibilidade ali, pelo menos no ano seguinte da decisão, para as pessoas ingressarem com esse direito sem a afetação do direito decadencial, né? Então, enfim, mas isso é algo ainda que tem que ser estudado bem mais aprofundado, né? Com relação à decadência, mas a gente está aí para tentar começar a pensar nisso, né? Vou só complementar o raciocínio que o Alexandre está falando também com relação à modulação dos efeitos. A gente estava comentando até das decisões tributárias, o imposto vale, não vale, modulou efeito, vale a partir da data que o Supremo fala. Antes, a empresa que pagou do teu lado, pagou anterior a essa data, era legal, agora não é. É uma possibilidade também de deixar a pessoa receber, sendo que ela não tinha coisa, não existia essa tese, não tinha como ela ter essa. Enfim, é realmente no mínimo integrante. Mas essa questão que você colocou da data de início,
Não teve nada relacionado que a abertura do segurado entrar da data da decisão, né? Seria pelo menos... Tanto que a gente teve um monte de processos no escritório mesmo que a gente teve a negativa pela decadência, porque já tinha ultrapassado os 10 anos e não podia pedir mais a revisão. Se não dela. Por isso que vale a pena olhar o meu INSS para conhecer se der algum requerimento. Né? Alguma coisinha. Nada mais a ver, então passo assinatura de atas. E se a gente pensar a decadência ainda mais, sempre do lado ao contrário, ela é super rígida, né? Digamos assim, né? Do lado... mais supremo. Exato. Agora quando você pensa com o segurado, aí não é tão daí dá para relativizar, daí tem a questão da aposentadoria de uma vez que, né? Dá para revisar, né? Poderia estar estancado. Os benefícios, assim, eu acho que é um aprendizado na prática, né? Como a gente observa cada caso junto à regra. É auxílio civil, a gente consegue, sei lá, fazer um outro tipo de benefício mais vantajoso que se enquadra naquele caso. É interessante avaliar isso e na prática a gente começa a ver esse tipo de situação. Às vezes não é só vantajosa em questão monetária, né? E de fato ela não tem capacidade de ser. O auxílio acidente antes ele era pago junto com a aposentadoria, né? Ele era devido, daí depois não sei quanto, 1900 e pouco lá foi proibido. Pode parar.